O programa está oficialmente aberto hoje, dia 29 de março de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Vamos acelerar. Acelera e acelera, porque está começando a contagem regressiva para a manifestação do dia 6 de abril e temos que estar lá impecáveis. Lembrando sempre que a manifestação em si, ela é só um formalismo. A gente tem que fazer o processo diariamente, gente. Todo dia aí no telefone, no WhatsApp, no e-mail, apurrinhando esses políticos. Começa sempre da base da pirâmide, pelos vereadores. Que eles falam, mas eu não posso fazer nada. Não, peraí. Eu sei que você não pode fazer nada diretamente, mas indiretamente você pode falar com a turma do seu partido. Ok? É simples, gente. É de baixo para cima. De baixo para cima. Ok? Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece. Muito respeito. Respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Bem, gente, chegamos aqui, retornamos ao nosso objeto de estudo aqui, que é o objeto de estudo do sábado, que é o Grande Conflito, livro de Ellen G. White. E é interessante que falando agora para os meus seguidores, para você que está aqui me assistindo, você que está aqui, você é um buscador da verdade, ou está chegando hoje, está iniciando seus passos na busca da verdade. Eu digo sempre que ser um buscador da verdade, se tornar um buscador da verdade, é um processo lento, árduo e inglório. É lento, é árduo e inglório, porque envolve muito estudo, muita pesquisa de campo e cortar na pele, gente. Infelizmente, isso é um processo que ocorre, nós vamos ter que cortar na pele, que eu digo, são realmente vínculos com as pessoas. Pô, Matheus, vou ter que acabar com minhas amizades, minhas relações? Não. Mas vai se tornar mais difícil você manter essas relações, porque as pessoas, elas, infelizmente, elas são educadas dentro de um processo, dentro de um sistema, em que, desde que nasce, a pessoa é acostumada a ter alguém no andar de cima, ter alguém dando ordem dela no andar de cima, desde que nasce. Isso aqui no começo eu falei pro pessoal, liga pro vereador, vamos inverter o processo. A gente tem que inverter o processo. É difícil, as pessoas ficam muito preocupadas. Mas eu tenho que manter meu emprego, eu tenho que pagar a conta. A pessoa está preocupada com coisas que são o quê? São objetos que são ícones da escravização dela. Ela é escrava desses ícones. E ela tem medo de se rebelar contra isso. E o buscador da verdade, não. Ele está quebrando esse elo com o mundo. Por isso que eu falo, tem que cortar na carne. Porque às vezes você vai conversar com amigos assim, os interesses são outros. A pessoa não interessa, não tem interesse nisso. Mas eu que não trabalho, eu que não pague minhas contas. Meu, cara,
Ou seja, você está me dando porque você quer, você tem um prazer em ser escravo. Conta todo mundo tem que pagar, trabalhar todo mundo tem que trabalhar. Mas você precisa buscar formas de quebrar o elo com isso. Não ser um escravo disso. Ok? E a busca da verdade é isso. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conheça a verdade e ela vai quebrar o seu vínculo com o mundo, com o mundano. Os evangélicos gostam de dizer, qual é do mundo? Do mundo, eles são os mais ligados ao mundo, são eles. Vocês vão entender mais para frente. Então, você que está aqui, você é um buscador da verdade e você já quebrou o seu elo com o mundo. Agora você tem que trabalhar em cima disso para não restabelecer esse elo e conseguir guiar outras pessoas nesse caminho. Claro, as pessoas vão ser guiadas por vontade para voluntariamente. Mas, que eu digo sempre, não é por falta de informação. Não é por falta de informação que a pessoa vai continuar sendo escrava. Ok? Mas você também é. Mas eu estou aos poucos quebrando esse elo. Poucos me libertando dessa cadeia. Ok? Vamos dar sequência então ao estudo. Em O Grande Conflito, Ellen G. White, sua autora, diz que, pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Lembra do que eu falo? Eu falo sempre da mente alienígena e da mente humana. Ellen G. White está falando que, pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Em 22 de julho de 2016, no canal Worldwide Index of Sermons, publicado foi o sermão do evangelista Billy Graham, alcunhado de O Mistério da Iniquidade. Um sermão em que ele disse que o mistério da iniquidade já está em ação, no qual Paulo lida com cenas que cercam a segunda vinda de Jesus Cristo. O retorno de Cristo sempre foi a esperança inspiradora da igreja cristã. Eu até vou reportar aqui, igreja cristã. Como eu disse no último programa, o preço da fé cristã é eterna vigilância. É a garantia de que não se pisará na grama nem antes nem depois do regresso do Messias cristão. Porque tem muito cara, como eu já falei no último programa, achando que eu tenho que andar na linha até o Cristo voltar. Não, velho. Você vai continuar andando depois também, velho. Pensa que esse negócio é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. A pessoa gosta muito de seguir uma fé, mas seguir a fé dentro do conforto, da zona do que ela chama de zona de conforto. Eu, como falo, eu não sou contra sair da zona de conforto. Só que você tem que ampliar essa zona de conforto e entender que há momentos de desconforto. E esses momentos de desconforto são os freios e os contrapesos que nos impedem de sair totalmente da zona de conforto e ir para a zona de desconforto, que é o inferno. Não pensa que alguém vai estar confortável no inferno, porque o inferno nada mais é do que um conceito. Inferno, não existe um lugar lá na quarta dimensão, escrito na porta inferno, e você bate na porta, o chifrudo abre lá, e aí, meu, pode entrar. Não. O inferno está dentro da pessoa, dentro da mente da pessoa, dentro do coração dela. E ela fica é aquela repetição cíclica, chama de inferno cíclico, porque é cíclico. Ela não sai daquela rotina, daquele status quo. E você tem que quebrar isso. É igual como eu falei, o cara ser escravo. O cara, pensa que o cara que está viciado nessa questão de ser escravo, ele está bem, não está confortável. Ele não tem conforto. Ele não tem um segundo de descanso. Ele acorda amanhã e tem conta para pagar. Alguém vive bem com essa desgraça? Paguei a última conta. Agora tem que começar a me preparar para as contas do mês que vem. Isso é vida, cara. Isso é vida. Olha para mim, você acha que alguém é confortável com essa desgraça dessa vida? Por isso que no Sangreal, William Gray, o mestre do Sangreal, dizia, nesse plano nós temos que ser prósperos, temos que ser milionários, para quê? Para ter dinheiro, para a gente não se incomodar com os problemas da vida, com esses problemas, para não ser escravo. Eu tenho dinheiro para pagar pela minha liberdade.
e poder ter tempo para estudar a Cabala. Mas vamos lá. Nessa passagem, voltando para o Billy Graham, nessa passagem Paulo descreve o homem da iniquidade. Paulo disse que este anticristo não entraria em cena. Paulo disse que este anticristo não entraria em cena até que algum poder o restringisse, até que alguma pessoa fosse removida. Haveria uma restrição à iniquidade, à maldade e ao crime. Mas quem é essa pessoa, me pergunta Miriam Big Pig? Não é uma pessoa. Parece uma pessoa, mas não é. Billy Graham disse que essa pessoa que está restringindo a iniquidade no mundo, hoje é o Espírito Santo. E o que é esse Espírito Santo? Me questiona Miriam Big Pig. Para responder essa pergunta, vamos ter uma aula de Cabala. Na árvore da vida, há as eternas, que são o Pai, a Mãe e o Filho. Todavia, o cristianismo católico, como será observado mais adiante, absorveu elementos da cultura precedente para se tornar acessível aos novos seguidores, aqueles que seguiam aquilo que era chamado de paganismo. E, para evitar recordações, trocou a mãe pelo Espírito Santo, trocou uma divindade feminina por uma masculina. Antes que alguém saia pulando, isso não tem nada a ver com guerra dos sexos, e sim com a tentativa de enfraquecer essa divindade com o fim de criar um vácuo para a ascensão do anticristo. Aí o pessoal está perguntando, peraí, mas está claro que antes de vir o Cristo, tem que vir o anticristo. Não seria melhor deixar vir o anticristo de uma vez? Tira essa divindade, o Espírito Santo, a divindade feminina, tira para lá e deixa vir, que só assim o Cristo vai vir. Ok? Bem, nos Estados Unidos, isso é um que eu vou contar, passou até nos Simpsons, mas tem o que se chama a festa da catapora, ou a festa do sarampo, ou a festa da cachumba. O seguinte, na rua, quando uma criança pega uma dessas doenças, o que os pais fazem? Eles fazem uma festa, levam a filharada toda para brincar com essa criança, para se contaminar com os vírus, a doença dela. Por quê? Porque essas três doenças é aquela que você pega uma vez na vida. Ou seja, é melhor pegar na infância e já resolver esse problema pro resto da vida, do que ficar postergando a chegada dela com medicamento, com isso, com aquilo, com coisas que não vão evitar, porque ela, primeiro, são doenças inevitáveis, e segundo, já que elas vêm, pega e resolve o problema. Não é mais fácil? Vamos resolver a coisa pelo caminho mais fácil. Só que a vinda do chamado anticristo não é isso. Porque você lembra do que eu falei no final do último programa? Quem que vai trazer o Cristo de volta? É o próprio cristão. Quando eu falei isso, um monte de gente já subiu pelas paredes. Não, isso está errado. Está errado, não. Como que eu vou trazer? É você, cidadão. Você não é cristão? Você tem que abraçar a sua fé no amor e na dor e morrer abraçado com ela. Como eu falei, o pessoal está esperando, muita gente está esperando o Cristo vir para pisar na grama. Será que o Cristo vai vir assim? Não! Então o que acontece? A chegada do anticristo vai ser um reinado praticamente eterno. Até que todo mundo tome vergonha na cara. Pense quanto tempo vai levar isso. E com um anticristo na sua orelha aí. Claro, como eu falei, ele vai ser um ser maravilhoso. Perto dele o Rony Von vai ver um sujeito bronco. Cara, esse é um posto de educação. Não vai amar. Mas esse é o anticristo? Se esse é o anticristo, quem que é o Cristo? E o cara está por trás articulando. Como eles estão articulando para a vinda dele. Vamos entender isso agora. Vamos lá, vamos seguir. Então, do que eu estou falando. Vamos lá. E essa tentativa de enfraquecer a divindade para criar um vácuo para a vinda do anticristo, quem está fazendo isso?
o Vaticano. Mas depois a gente volta para o Vaticano e os evangélicos na sequência. Vamos para essa gente. Essa divindade, a divindade feminina, essa divindade é chamada na cultura hebraica de Shekinah. Shekinah ela aparece primeiro na Bíblia como a nuvem que chegava em cima do tabernáculo quando Moisés ia falar com Deus ia junto à Arca da Aliança falar com Deus. E é o princípio da divindade feminina, ou seja, ela proporciona a religação de Deus com o nosso plano. É interessante isso. Mas vamos lá. Essa divindade é chamada na cultura hebraica de Shekinah. Tendo em vista essa estratégia, pessoas bem informadas dentro da Igreja Católica fizeram um sincretismo entre a Shekinah e a Nossa Senhora. Quem é a Nossa Senhora? A mãe de Cristo. Ou seja, a mãe, o pai e o filho ainda imperam. Ou seja, mesmo tendo o Espírito Santo, essas pessoas que existem, pessoas que conhecem a verdade, buscadores da verdade dentro da Igreja Católica, como nós, que entenderam isso e falaram, nós não podemos ficar com esse negócio do Espírito Santo, por quê? Porque eles vão tirar o Espírito Santo, jogar o Espírito Santo de lado e trazer o anticristo. Então vamos ter o pai, a mãe e o filho. Porque, como eu disse, não adianta trazer o anticristo. Trazer o anticristo não é a garantia de que o Cristo virá. Porque para o Cristo vir, as pessoas precisam estar emendadas. As pessoas precisam estar andando na linha. Não adianta isso. E dentro da Igreja Católica. E aí quando eu falo da Igreja Católica, parece um monte de gente enchendo o saco, que você é anticatólico, você é anticristão, você que é o anticristo. Cara, não tem nada que ver com isso, cara. Eu não tenho nada que ver com a Igreja Católica, eu não tenho nada que ver com a Igreja Evangélica. Eu tenho que ver, eu estudo sim, é a questão mística. Esse é o objeto do meu estudo. Como místico, eu me interesso pela parte mística, que é o que eu estou trabalhando aqui. A Igreja Católica, o Papa, ele faz o que eles quiserem da vida deles. Problema deles. Eu estou fazendo aqui o estudo místico. Claro que a Igreja Católica, como a cabeça da nova ordem mundial, ela cria o cenário para a chegada do anticristo. Isso vai me afetar? Vai me afetar. Mas eu tenho, como eu falo sempre, eu tenho o meu desenvolvimento espiritual. Como eu digo sempre, eu não quero morrer, mas eu estou preparado para morrer. Eu não quero, ninguém quer morrer, mas a pessoa precisa estar preparada para morrer. Eu estou preparado para ser recebido no outro plano, na egrégora da Rap Science ou na egrégora do Sangreal. Eu estou pronto para isso. Minha questão religiosa é muito firme, a minha fé é muito firme, a minha crença em Deus é muito firme. Contudo, como o mestre George Harrison já disse, meu Deus ama quem ama meu Deus. Então, ele fala, meu Deus ama quem ama meu Deus. Meu Deus ama quem respeita a minha fé nele. Como eu respeito a fé das pessoas, tanto da Igreja Evangélica como da Igreja Católica. Eu tinha muita admiração pelo Papa Bento XVI, o Ratzinger, um homem muito culto, muito inteligente, como eu gosto muito de Tim Swaggart, acredito na fé deles, não concordo com coisas que eles dizem, mas creio. Então as pessoas dentro da Igreja Católica viram isso, que eles criaram essa figura do Espírito Santo, para quê? O Espírito Santo, ele é a anulação da Shekinah. E ele é jogado de lá porque ele é uma ficção. Eles põem aquela pomba, o Espírito Santo. E os evangélicos, por exemplo, detestam. Nossa Senhora, eu vou fazer um programa só falando disso. Mas o braço deles, da Igreja Evangélica, é um dos braços para a entrada do anticristo. O anticristo tem dois braços já nesse plano. Um na Igreja Evangélica e o outro tentando entrar na Igreja Católica. Eles precisam tirar antes disso a Nossa Senhora, porque as pessoas bem informadas dentro da Igreja Católica falam, vamos restabelecer as eternas, a trindade, o pai, a mãe e o filho. Por isso que a ideia dele é sempre acabar com a mãe e ainda trocar por uma divindade masculina, ainda para criar um embate feminista ainda dentro da Igreja Católica. Uma desgraça que essa gente é. Isso aí são os agentes do mal. Esses são os
os evangelistas, os agentes do mal, evangelist, evil agents, lembra do anagrama? Esses são os agentes do mal. E eles começam deturpando o real misticismo. Eles começam destruindo o real misticismo, fazendo o quê? Isso que é o chamado heresia. A heresia, por exemplo, o Olavo de Carvalho, você pega o budismo e o catolicismo, um é uma heresia em relação ao outro? Não. Cada um tem a sua doutrina. A heresia é a deturpação da doutrina, do ensinamento. E é isso que eles fazem dentro da Igreja Católica para trazer o anticristo, e dentro da Igreja Evangélica, quando eles negam Nossa Senhora. Teve até um palhaço lá com cara de bandido que chutou Nossa Senhora, a imagem da Senhora da Aparecida, na televisão, e tinha que criar um problema mesmo, que isso aí é inaceitável. Isso é um desrespeito. E dentro da Igreja Católica é a cúpula da nova ordem mundial. Como eu falo sempre, a Igreja Romana. Eu vou explicar isso mais para frente. A Igreja de Roma, quando ela encerrou, a Igreja de Roma não, o Império Romano, quando ele encerrou seu ciclo, ele se refugiou o quê? No Vaticano. Eles foram para dentro da religião. Falaram, aqui nós vamos nos manter intactos. Você pega a estrutura do Vaticano e a estrutura romana é a mesma estrutura. O imperador é o Papa. Eles tinham um imperador lá que era eleito e tal. E o imperador na Igreja Romana é o Papa. Ok? E no próximo aula nós vamos... que é uma aula mesmo, no próximo aula, o estudo que nós fizemos desse livro, nós vamos entender um pouquinho mais da questão da Nossa Senhora na Igreja Evangélica. Entendendo sempre que a chegada do anticristo, eu repito, não é a garantia da vinda do Cristo. Porque os cristãos, que o Cristo vai voltar para os cristãos, embora isso afete todo mundo, o cristão ele tem que ser um cristão autêntico. Pode ser um cristão meia boca, não. Não é com essa conversa, não. Ok? Por aqui eu encerro o programa de hoje. E agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, que é onde eu disponho os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada, gente. Aqui é sistema binário. Não tem problema, não. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Gideon Chester, para os adultos, para você se divertir também. Uma boa leitura, para abrir sua mente, para munir sua visão do mundo. Aí na sequência tem o curso Fundamentos do Exorcismo. Você tocar o Satanás de casa, né? Precisa conhecer o Satanás, hein, gente? Esse curso é bom para conhecer o Satanás. Fala que o Satanás é o pai da mentira? E aí? Lembra aquela música do Camisa de Vênus? Eu acho que eu fui enganado. Gente, fica de olho aí. Quem é que está trocando Shekinah por Espírito Santo? Na sequência tem a arrecadação de fundos por via direta, que é o apoio do meu blog O Mochileiro Místico, que eu sou mochileiro místico, eu falo por isso, é meu objeto de estudo. Tem o Pix, para você já mandar a sua força aí, gente. Força aí que nós precisamos fortalecer, fazer esse canal crescer agora. Eu tô louco para ir pro Egito para estudar aquela estrutura que apareceu debaixo das pirâmides lá. Tá todo mundo falando, porra, meu. Olha só, os egiptólogos estão subindo pelas paredes, meu. Eles acharam que era um monte de pedra que empilharam lá. Ah, meu nego, a gente falava, essa pirâmide não foi construída como vocês falam, não. Teve mão alienígena, não, só feito pelo homem. Teve mãozinha alienígena ali. A gente hoje fala, mas os egiptólogos, eles são os donos da verdade. Eles podem ser os donos da verdade nas negas deles. Nós somos os buscadores da verdade. Eu queria muito estar lá agora
para cobrir essa pesquisa lá, que a gente vai escavar isso daí. Isso vão levar, essa escavação, pelo tamanho aquela estrutura lá, isso vai levar, olha, uns 80, não é 40, 80 anos. Por isso que a gente precisa estar só 80 anos cobrindo isso aí, que legal. Por isso vocês precisam fazer o Pix. Na sequência tem o PayPal para os nossos acólitos aí do estrangeiro, pessoal de Paris, aí, de Bogotá. Pô, gente, força aí, gente. Vamos lá, nos ajude aqui. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e vir participar aqui da manifestação no dia 6. O link do meu álbum em parceria com o Renato Pop, com letras de Mateus. E tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. O grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, hein, gente? Eu não estou em Santos no momento, eu voltarei em breve, mas vai de noite hoje lá no Naldo, tomar uma birita lá, conversar com o Naldo, falar do que ele quer melhorar lá, porque nós vamos fazer um grande evento para o lançamento do meu próximo livro, que é um livro de ficção científica baseado nos meus estudos, hein? Vocês já viram que o negócio é bom, ok? Próximo programa, atenção, Denilson. Teremos os programas da semana que vem, mas no sábado, atenção, Denilson, regras para erradicar os radicais, princípios inegociáveis, no sábado, no dia 5 de abril de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 5 de abril de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, princípios inegociáveis. Ok, gente, dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!